Vamos falar hoje um pouco sobre magia universal. O que é essa magia universal? Como que você pode utilizar essa magia universal e para que ela serve? Qual o objetivo dela? Será que é importante utilizarmos magia na nossa vida? Será que realmente existe magia? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Esse vídeo é exatamente sobre essa questão do ponto de vista espiritual e dando aquelas pinceladas também na questão mais racional, né, mais científica também, para absorvermos, absorvermos esta substância de informação e observar se é necessário na nossa vida. Então fique comigo até o final desse vídeo para você compreender todas essas interessantes informações sobre magia universal. Mas não esqueça, dê aquele like para fortalecer o canal do Xamã Cientista, ative as notificações para você receber com exclusividade os primeiros vídeos que eu já vou colocando no ar. E também compartilhe esse vídeo. Compartilhe com as pessoas que você sabe que gosta dessa área, que se interessam por esse assunto e que também aqueles que estão meio perdidos e que muitas vezes não têm uma fonte de entendimento sobre alguns aspectos dos quais aqui nós podemos passar e levar até a esta pessoa. Então, faça isso, tá? Se você também quer mais profundidade, mais conhecimento prático, magia prática, ação prática dentro do xamanismo, você pode ser membro do canal do Xamã Cientista, tá bom? Então vamos começar. Bom, primeiro ponto é a gente sintonizar a nossa cabeça em relação à essência do que é xamanismo. O xamanismo são as práticas ancestrais realizadas por diferentes povos em todo o mundo. Então, o xamanismo não é engessado, ele não é parado, ele não é apenas uma prática de um determinado povo. Ele aborda essas práticas milenares. E a maioria dessas práticas milenares estão ligadas ao reconhecimento da natureza, ao reconhecimento da vida, à continuidade da existência e ao entendimento que existem forças espirituais, mundos espirituais e a conexão entre o ser físico com esses mundos espirituais. Então esse é um ponto de referência importantíssimo para se entender aspectos do que é, de se posicionar do que é o xamanismo. Porque muitas vezes a pessoa tem a ideia que o xamanismo são as coisas muito engessadas, né? Então ela acha que xamanismo é só coisa do povo indígena das Américas. E não é verdade isso, tá? Porque nós temos o povo chinês, o povo coreano, o povo europeu, o povo africano, e assim vai, diferentes povos no mundo que praticaram. Por isso que os pesquisadores, como o Mircea Eliade, ele designou ou informou ou estudou esse xamanismo dizendo que era a primeira religião do mundo. Mas a gente vai muito além, principalmente aqueles que fazem a prática desse processo, que entende que está além da religião. Não é a religião, e sim a religiosidade. A capacidade de você entender que existe algo além daquilo que é meramente uma vivência humana de nascer, viver, engordar, procriar e morrer. Então tem muito além desta situação, tá? E por isso mesmo tem uma profunda sintonia com aquilo que nós chamamos de magia, por ter essas ligações com a essência e o entendimento que o espiritual ele manifesta tudo aquilo que é físico, tá? Então, para que o físico esteja em equilíbrio, é necessário o espiritual, e para isso existem o quê? Práticas para serem realizadas
para favorecer esse caminho de vida. A vida física para o xamanismo é tal e qual de grande importância como a vida espiritual. Então, como ela é extensão da vida espiritual, não é assim, a vida física precisa sofrer intensamente na vida física para você ter uma ascensão espiritual. Não é bem assim a coisa, tá? A vida espiritual, ela necessita ser tão em equilíbrio, porque ela é a manifestação, a vida física, né? Ela precisa ser tão em equilíbrio, porque ela é a manifestação da vida espiritual. Então, viver fisicamente é necessário viver bem para poder morrer bem, para poder viver o espiritual bem. Se não vive fisicamente bem, não tem como viver o espiritual bem. Tá? Então, esse é um ponto importantíssimo de entendimento. Lógico que existem variações dentro desses diferentes povos, mas esse é um entendimento. Outra questão é que vários desses povos, eles têm a compreensão que o que rege os processos ritualísticos, os rituais, os processos do contato com essas forças mais sutis é a Lua. Ou seja, existe um calendário lunar. Não é o calendário solar, é o calendário lunar. Um calendário que compõe uma diferença não só da estrutura do tempo, mas também uma diferença em relação à psique humana, ao como o ser humano entende o universo e como gera os paradigmas, as realidades para a sua vida aqui na Terra, no mundo físico. Só o fato do entendimento deste calendário lunar, tá? E se isso trouxe um gosto para você e quer entender mais, você precisa ser membro, você precisa participar dos cursos que eu tenho cursos muito importantes dentro dessa área para te ensinar exatamente como você utilizar isso, tá bom? É só você procurar, tem muita informação aí na descrição, tá certo? É só você ver na descrição desse vídeo, tá? Se você ainda não acessou o canal do Xamã Cientista, acesse o canal também que vai te ajudar bastante nesse sentido. E é uma aplicabilidade acessível a todas os caminhos que você possa estar percorrendo. Porque às vezes você aplica diretamente, porque pode ser até uma questão de que você já nasceu no meio, por exemplo, você nasceu no meio de uma religião, né? Então, as religiões que compartilham mais esse universo de sabedoria. A gente pode dizer, por exemplo, religiões que são caracterizadas como religiões que utilizam os conhecimentos da natureza, né? Então existem religiões muito ligadas a isso. Às vezes a pessoa é de Umbanda, às vezes a pessoa é de Candomblé, às vezes a pessoa é de culto de nação africana, às vezes a pessoa, principalmente aqui no Brasil, né? Às vezes a pessoa faz as práticas xamânicas, né? Ou participa de um grupo que tem essas características. Você pode agregar essas sabedorias dentro da sua caminhada. Para isso você precisa ir mais profundo, aprender mais, né? E tem muita gente também com uma necessidade ancestral relacionada a fazer orientações, passar orientações, trazer o espiritual dela mais vivo para outras pessoas, né? Então ela precisa disso. Às vezes ela trabalha, tem o trabalho dela, tem um tipo de vida dela, mas é um buraco. E esse buraco é a falta das atividades espirituais que ela precisa. E muitas vezes essa atividade espiritual que ela necessita não é exatamente participar de um local, mas ela precisa fazer algo. Então esse fazer algo, todo esse universo xamã-cientista dá essa oportunidade. Logicamente que para isso você precisa ir amadurecendo mais, entrar em meios mais profundos, fazer os cursos,
literalmente fazer os cursos ou ser um iniciado meu, para que você possa realmente aplicar, né, essa sabedoria mesmo e ampliar o seu processo de atendimentos, né? Tem muita gente que fazem atendimentos terapêuticos e tudo mais. Veja, o universo é muito grande, é muito gigante, né? Mesmo pessoas ligadas a filosofias ou caminhos que são orientais necessitam aplicar, né? E muitas vezes não têm acesso a determinados tipos de sabedorias e conhecimentos magísticos, os quais poderiam ser altamente valiosos para ela. Então, tudo isso é oportunidade para você. Ao mesmo tempo, tudo isso daí que eu falei, de calendário lunar, todas essas características, ela tem a ver com o que diz respeito a uma consciência mais, uma visão, uma cosmovisão maior, uma consciência mais universalista, vamos dizer assim, né? Que ela não está apenas limitada a uma condição. Até porque, se você observar atentamente, agora, na atualidade, não existe nada extremamente puro. Tá? Então, esse conceito de purista é um conceito ingênuo, porque não existe nada puro. E outra questão é que, mesmo se você observar e estudar, né, mais profundamente o histórico de determinadas e várias etnias no mundo, você vai ver que lá nos tempos antigos essas etnias já se misturaram. Né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui dos Andes, da região dos Andes, né, nós temos, por exemplo, muito falado, né, o imperador, né, Quechua, aí a gente chama de povo Quechua, né? Mas esse povo Quechua, ele foi constituído, por exemplo, de outros povos, tá certo? Que trouxe os seus conhecimentos. Por exemplo, os conhecimentos da medicina sagrada do povo Quechua está muito ligado aos Kalauaya, que é um povo de médicos tradicionais, de conhecimentos médicos. Quando a gente fala medicina, a gente está falando medicina, é a magia, tá? É o processo magístico, é a prática da medicina tradicional, que ela envolve não só o seu aspecto de conhecimento de substâncias e de tratamentos, mas esses tratamentos e também essas substâncias naturais, etc., elas estão ligadas a um conceito espiritual, a um entendimento de que ali existe também um lado espiritual que deve ser realizado, para que ela tenha o efeito adequado e amplo do qual aquela substância ou aquele tratamento pode alcançar. Então, né, se aquele tratamento for feito do jeito só material físico, ele alcança até aqui. Se ele for feito do jeito espiritual e material, ele alcança uma amplitude maior. É assim, tá? E aí entra a abordagem da magia. Então você vê que os povos se misturaram. Se a gente fala de outros povos, você pode falar do povo egípcio, mas teve mistura no povo egípcio. Você pode falar o povo que você falar, você pensar, né, de mais antigo. O povo africano teve mistura de outros povos, de outras etnias, é junção. Então, essa junção, essa reunião, faz com que a sabedoria amplie. E isso, dentro desse conceito universalista, é muito importante. Por quê? A partir do momento que você compreende aspectos da magia de forma ampla, você tem ferramentas de forma ampla para também realizar os seus tratamentos, as suas orientações, a sua prática espiritual. Então você não fica limitado apenas a uma condição. Só que tem muitas pessoas que pensam dessa maneira, mas fazem esse tipo de coisa de uma forma muito confusa, muito embaralhada. Então, elas pegam um pedacinho daqui, um pedacinho de lá, junta tudo e busca realizar aquilo. E não é bem assim. Existe um caminho. Então, é necessário você aprender a sustentar esse caminho, e a partir desse caminho você conseguir agregar a amplitude que esse caminho possa lhe fazer, trazer na sua visão para você reunir elementos. Né? Nos tempos antigos, a prática,
por exemplo, essa prática da medicina tradicional, essa prática da magia, ela tinha muito a condição regional. Então, numa região, você vive em uma região, naquela região tem determinada cultura. Bom, um ponto. Aí, mesmo essa cultura, ela é impregnada com outras culturas, né? Ela já é a junção de outras culturas, tá? Muito bem. Mas você vive naquela região, você tem as plantas, a natureza daquela região. E você vai utilizar o quê? Você conhece, você aprendeu sobre a natureza daquela região. Então você vai utilizar da natureza daquela região, né? Você vai comungar com a natureza daquela região. Então você vai, né, vai conhecer aquelas plantas, aqueles minerais, aqueles animais. Então a força que está envolvida ali, ela é regional. A partir do momento que trazem uma planta nova, por exemplo, para aquela etnia, aquilo é um conhecimento a mais. Isso não significa que é extremamente uma coisa nova, entende? Porque quando se tem a essência né, de percepção, de conhecimento espiritual, se identifica elementos que compõem aquela força natural que trouxeram para aquela nova etnia, né? Para aquela coisa nova para aquela etnia. Então, ali é uma planta nova, né? Que é mais uma ferramenta, mais um elemento que compõe a caminhada que aquela pessoa vai realizar, que ela pode realizar. Isso é ótimo. Até porque planta não fica falando assim, olha, eu sou desse lugar, eu sou do outro lugar, você só pode utilizar porque eu sou desse lugar. Não é assim. Esse é um conceito humano, é um conceito de divisões do psiquismo humano. A magia, ela não está limitada a uma condição, a uma etnia, a um grupo. Nós estamos falando de natureza, de vida. Falei de calendário lunar, né? O Sol, por exemplo, que é o calendário solar, etc. O Sol que clareia uma região também clareia outra. A Lua que clareia uma região, né? Que ilumina as noites de uma região, ou que está na noite de uma região, também está na noite de outra região. Entendeu? Então essa divisão é feita pelo psiquismo humano, que quer determinar que só aquilo é o certo, só daquela forma é o certo, só daquele jeito é o certo, só daquilo funciona. A questão não está aí, a questão está em algo um pouco mais profundo, anterior a isto, que leva o ser a entender os aspectos mais ocultos, profundos daquela substância, daquela força, daquele elemento, o espiritual daquilo. Então, a leitura do espiritual daquilo nos dá a capacidade de agregar muitos elementos. Por exemplo, né, você vê várias etnias indígenas, né, são aldeias, tribos, grupos indígenas do Brasil, por exemplo, considerando plantas que utilizam e considerando como no seu uso, na sua prática, plantas que não são da sua região. Tem muitos aí, que vão utilizar alfazema, alecrim, arruda, entendeu? São plantas europeias, são plantas de outras regiões, entendeu? E tá lá, você pode ver, tá na lista de práticas curativas, de tratamento daquela etnia, e eles utilizam tal, e fazem as rezas em cima, etc. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum disto. Não é essa a questão. A questão é algo anterior a isso, é mais profundo do que isto. Então, esse senso de sabedoria é muito importante. Só que, lógico, precisa ter um caminho. Se você não sustenta a raiz de potência a qual você percebe realmente que tem ancestralidade você não tem nem como sabedoria ou entendimento para agregar elementos que são necessários. Agora, você só se manter aquilo, você fica fechado e com isso você tem limitações, né? Porque, entenda uma coisa, uma pessoa que faz de tudo, ela não consegue ser boa em nada.
porque ela não consegue ter uma profundidade. Então ela precisa ter uma profundidade, mas ela pode, né? Num certo momento, né? Vamos associar a um trabalho, né? Você está utilizando, você sabe utilizar muito bem martelo e prego. Isso não significa que você, um momento, não vai pegar numa grosa e fazer, né, uma escultura, por exemplo, ou esculpir alguma coisa, né? Entendeu? Então, esta situação, muitas vezes a pessoa limita essa capacidade dela ir ampliando, percebendo. E nós estamos em um país de qual é natural a agregação dessas informações. É natural. Você querendo ou não, ela ocorre. Se aceitando ou não, ela acontece. Então, o caminho aí de entendimento e de sabedoria é você utilizar bem aquilo que chega até você, aquilo que você tem acesso, tá? E a magia universal, então, ela envolve isto. Ela pega o xamanismo, os conhecimentos xamânicos de diferentes etnias ao redor do mundo. Isso faz com que ela tenha uma robustez, uma potência, uma amplitude de visão, um entendimento bem maior, bem maior. Tá? Ótimo isso, muito bom isso. Se você se abrir a sua cabeça para ter essa visão, você pode ter certeza que você vai longe. Vai longe mesmo, tá? Nas suas práticas, nas suas atividades. Era esse vídeo que eu queria deixar para você entender bem esses aspectos da aplicação da magia universal, o que ela é, o que significa, né? Que é a prática da magia reunida de conhecimentos e sabedorias de diferentes povos. Lógico, não pode reunir de forma superficial, não é assim, tá? Não é juntar uma coisa com a outra e achar que vai dar certo, não é assim, não é esse o caminho. Mas ela é necessária, é importante e ela existe por um sentido. Porque todos nós que estamos na Terra somos filhas e filhos da Mãe Terra. Todos nós. Todos nós. As diferenças, elas se completam. E essa é a cabeça. Na tradição Tupacuaçu, uma sabedoria muito importante da tradição, a qual eu sou extensão e ensino continuamente, é a sabedoria do elo. Aonde a questão não é todo mundo ser igual e ter um padrão. A questão é um completar o outro. Um completa o outro. Nas diferenças há o completar, mas precisa-se, né, de uma maturidade, de um bom senso, de uma lucidez para isto, tá bom? Então vamos desenvolver esse caminho, vamos desenvolver esse bom senso, né? Vamos fazer as práticas que são aí necessárias, e essa questão se existe ou não o espiritual, né? Eu posso dizer que a vida, ela sempre precisa de um sentido. O nosso psiquismo sempre está buscando um sentido, né? E esse sentido, por mais que a gente busque, ele não para no físico. Então isso é um bom indício estimulativo de que existe sempre algo mais, tá bom? Era essa mensagem, esse entendimento que eu queria deixar para você nesse vídeo, e quero reforçar a questão de você dar aquele apoio para o canal, deixar o seu like, ativar as notificações. Like é importante para que o YouTube reconheça que esse trabalho é importante para ser mais distribuído, certo? E a gente ampliar a nossa tribo, a tribo do xamã cientista, tá certo? E se você quiser ser membro, você pode ser membro ouro, que tem um universo gigantesco,
e ou membro prata. Às vezes a pessoa entra como membro prata, depois passa para o ouro para saber como que é, né? E tem essas duas oportunidades para você. Então, vá avante e lembre-se, cabeça boa sempre. Rishi Kaiara.